sobre interação com outros remédios psiquiátricos. Pode falar um pouquinho sobre isso? Tem sim. De forma geral, tem algumas interações que, por exemplo, o canabidiol, principalmente, ele dá uma forçadinha ali no fígado. Pra quem tem fígado saudável, de boa. Pra quem tem um fígado mais adoecido, a gente tem que monitorar, tem que fazer um uso bem moderado e bem atento. Outras moléculas, outros medicamentos que mexem e forçam um pouquinho o fígado, por assim dizer, se combinar, pode levar a uma hepatite medicamentosa. Mas também existem interações a nível de... Pode aumentar o nível desse medicamento no corpo, causando mais efeitos colaterais do medicamento e vice-versa. Isso tem que ser manejado com muito cuidado, assim, com muito carinho, muita atenção, porque além dos malefícios que pode trazer, não somente vai trazer malefício. Porque para pensar. Tratamento hoje em dia com maconha medicinal é uma coisa muito cara. O mais barato que eu conheço é R$200 por mês. O mais barato que eu conheço. E que são os provenientes de associações, né? Sim. Isso aí é até uma outra coisa interessante que a gente pode conversar também. Mais baratinho ali, R$200 por mês. Que vai durar ali para fazer uma dose média. Mas a pessoa precisa de uma dose alta por mês. Você pode fazer uso de um outro medicamento que vai aumentar a concentração do canabidiol no organismo daquela pessoa para que ela tenha uma dose maior, efetivamente. Entende? E isso pode ser benéfico, se manejado com muita maestria. Sim. Com muito cuidado. Pelo amor de Deus, não faça isso de forma autônoma em casa, Sim. tá? Mas é possível você usar interações medicamentosas ao favor da pessoa, mas exige um conhecimento muito aprofundado sobre esses mecanismos. Então, sim, existem interações medicamentosas. Existe interação medicamentosa com álcool? Que eu sei que já tem essa pergunta aí no chat. Deve ter. Não. Não tô conseguindo acompanhar, é muita coisa. Porque é a primeira coisa que se pergunta pro médico, né? Assim, tá, doutor, pode beber? Então, assim, pode beber, assim como tendo todos os cuidados que se teria que tomar, não usando o canabidiol. A questão é que quando você vai usar maconha, você tem aquela tendência a ter sonolência. Aí pode ser que a pessoa sinta mais fraquinha pro álcool, né? E lembra aquela questão do fígado. Então, se a pessoa tem um fígado ali meio baleado, vai beber e toma canabidiol, complicado, tá? Mas seria basicamente isso, assim. Novamente, é uma substância muito gentil com o nosso organismo, tá? Interação com outras substâncias, não tô lembrado agora. Então, assim... Não, eu acho uma coisa interessante é que a maioria das pessoas que eu conheço que fumam ou que fazem uso de maconha de qualquer maneira, acabam diminuindo a bebida. Acabam ou parando de beber ou diminuindo a bebida, porque a maconha, ela te deixa, do jeito que a gente falou aqui, com tudo mais feliz, e ela não dá os sintomas que o álcool dá, de você ficar com ressaca, de você ficar enjoado, de você vomitar, essas coisas. Então, assim, eu vejo que muita gente acaba preferindo, sabe? Acaba deixando um pouco de lado o álcool, e a gente sabe que não existe dose segura de álcool. Então, assim, é muito melhor, né? Se a gente for pensar nesse sentido. E mais barato. Exatamente. Né? Sim, com certeza. E é isso. O álcool acaba se tornando obsoleto. Quando você vai celebrar, você vai querer curtir, você usa um pouquinho de maconha. Sabe que não tá causando um grande mal pro seu organismo, né? E aí a gente pode falar também sobre redução de danos. Sim. Substituir álcool por maconha pode ser uma redução de danos? Pode. Obviamente você vai ter que tomar cuidado com a forma e a quantidade, a relação com a planta. Pode, né? Redução de danos para maconha. Pelo amor de Deus, lavem seus prensados, tá? E tirem um pouquinho dessa amônia que tá acumulada aí nesse tijolo que vocês têm. Usa não filtro, piteira. Não usa o beck só na seda, não, e fuma. Pelo amor. Não fume cemitério de pontas, né? Pelo amor de Deus, aquilo não é haxixe. Aquilo é só veneno. Piteira, quanto maior a piteira, melhor. Seda, pra fumar. Lavar o prensado é muito importante. Dose. Cuidado com a dose. Assim, pra quem quer reavaliar a relação com a maconha, tanto no sentido de que, pra mim é horrível, eu fumo e acho horroroso, ou pra quem fuma pra caramba e não sente nada, experimenta assim, solta o ar, dá uma tragada, solta, dá outra tragada, solta, e espera 15 minutos, sabe, assim, muitas vezes a pessoa acaba fumando meio baseado sozinho, e aí depois de meia hora, 40 minutos, tá num nível que passou pelo legal, ficou muito doido e já tá na paranoia, ou tá muito lesado, sem conseguir sustentar uma conversação, sem conseguir compreender o que tá sendo dito,
pensando só no que vai comer daqui a pouco, sem poder curtir o momento de verdade, porque passou da dose, exagerou. Então, o que eu indico, assim, realmente, pra quem quer reavaliar a relação com uma questão, cara, vai com calma. Mas não vai sair voando, tipo, tá ali. Vai falando devagarzinho, 15 minutinhos, e aí você vê o que você quer. Se você quer ainda panquecar, tudo bem, vai. Mas muita gente não quer isso. Sim. E acaba vendo até uma relação ruim com a substância, porque quando vai fazer uso é aquela rodinha que fica passando e passa, e passa, e passa, e passa, e não aguenta. Existem também uma coisa que pode ser interessante, que são os vaporizadores, que não são os pendrives, não são os vapes. Pra você falar sobre isso. Basicamente são aparelhos eletrônicos que têm uma resistência dentro de um mini forninho, que ele vai caber 1 grama, meio grama de conteúdo vegetal. E ele vai aquecer aquela conteúdo vegetal a uma temperatura determinada. E o que é interessante? O conteúdo da maconha, praticamente todo ele evapora a partir de 180 graus. Sabe qual é a temperatura que tem na ponta de um baseado? Na ponta de um cigarro? 900 graus, 1000 graus, 800 graus. É muito quente. A fumaça, a gente não sente esse calor todo e se machuca porque o ar é um péssimo condutor de calor. Então, isso, inclusive, é um dos motivos pelo qual você não deve segurar a fumaça, tá? Pelo amor de Deus, não segure a fumaça. Porque quanto mais tempo aquela fumaça a 800 graus ficar no seu pulmão, maior vai ser o dano. Sim. Não é necessário para a substância atravessar ali, né? Passar para o sangue. Mas ali no vaporizador, você talvez consiga um resultado que você deseje, uma temperatura muito menor. E isso também é redução de danos. Importante. Sim. Até a questão da seda, as sedas branqueadas, elas são piores porque elas são branqueadas com cal, e as sedas mais marronzinhas, elas estão ali in natura e não teve esse processo de branqueamento, então até a celulose também. Agora eu vi que já tem seda de alfafa e várias outras coisas assim, estão surgindo umas coisas novas. Eu acho que tudo isso estimulado porque a maconha está crescendo, né? Tá sendo mais falada, então acho que essa indústria da maconha tá crescendo e aí estão vindo essas coisas diferentes e novas. Perfeito. Olha, só um detalhe sobre vaporização, que se você for vaporizar um prensado cheio de contaminante, talvez seja mais maléfico do que você queimar ele. Porque você vai só evaporar a amônia, você vai só evaporar os agrotóxicos, vai só evaporar o conteúdo que tá ali, que é danoso, você não vai destruir. Olha que doideira, né? Doideira. Nossa, realmente.